A gente se mantém no assunto, está conosco o doutor Gonçalo Vecina Neto, oh, meu Deus, Gonçalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos fundadores da Anvisa, médico sanitarista, e nos dá o prazer aqui da sua companhia para falar sobre essa nova variante. Bom dia, doutor. Bom dia, Megali. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sheila. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a Omicron encontra um mundo um pouquinho mais preparado, né? Convenhamos, a nossa guarda está um pouco mais levantada em relação ao ano passado. Hoje o mundo está, boa parte dele, vacinado. A gente tem o know-how para se proteger da doença, mas não dá para brincar com variante alguma, que essa doença é realmente terrível. Pelo que a gente sabe até agora, quais são as maiores razões de preocupação em relação a essa nova variante, doutor? Veja, primeiro de tudo é importante dizer que a gente está mais preparado, mas a gente continua um pouco idiota, né? Porque provavelmente essa variante que foi identificada na África do Sul pode não ser africana. Nós estamos tendo um aumento muito grande do número de casos na Europa. A Europa, a Rússia, os países que eram da antiga União Soviética estão com um número de casos explosivos. Qual é a chance de essa variante ter acontecido lá na Europa e ter migrado para a África do Sul, que tem um sistema de reconhecimento de vírus, fazer sequenciamento muito violento, muito positivo, e eles terem conseguido identificar na África do Sul esse vírus que está circulando na Europa? É muito grande a probabilidade disso ter acontecido. Como a gente sabe, a África do Sul, durante um determinado tempo, fez parte do Império Britânico. E nesse tempo em que fez parte do Império Britânico, houve uma troca muito grande de colonizadores e colonizados entre a metrópole e a colônia, né? Então há uma relação muito forte entre o Reino Unido e a África do Sul, como há entre o Reino Unido e a Índia, né? E daí a porta de entrada da Delta na Europa ter sido a Inglaterra, através de indianos que de lá vieram. Então, a primeira coisa a ser dita é: nós estamos colocando uma barreira na África do Sul, e essa barreira com certeza terá um efeito, vai piorar a vida na África do Sul, piorar a vida dos africanos, que já não é fácil. E não necessariamente vai conseguir segurar a entrada do vírus em qualquer lugar do mundo, porque o vírus vai penetrar no mundo inteiro. A segunda questão é: qual é a fortaleza dessa nova variante? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma variante. O vírus é uma forma de existência, nós não achamos que seja uma forma de vida, é uma forma de existência. E nós não achamos que é uma forma de vida porque ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele tem que entrar dentro de uma célula humana, vegetal, qualquer célula, e pegar o material genético da célula e colocar a seu serviço. O material genético da célula é o núcleo, as máquinas, as mitocôndrias, etc. E ele comanda o material genético da célula para produzir cópias dele, vírus. Nesse processo, a natureza fantástica, ela não copia igualzinho. Que coisa interessante. Ela erra ao copiar. Quando ela erra ao copiar, temos duas possibilidades. Ela errou, fez uma cópia errada, e essa cópia é pior. Ela tende a desaparecer. Ela errou e essa cópia é melhor. Ela se sobrepõe sobre as anteriores. Como ela é mais forte, entre aspas, mais positiva do que as variantes que deram origem, inclusive, a ela tende a ganhar espaço e se reproduzir. Agora, a pergunta que não quer calar: o que é uma variante melhor? O que torna uma variante melhor? São pelo menos duas condições. Capacidade de espalhamento. Quanto mais ela se espalha, quanto mais ela é rápida em pedir para as células a reproduzirem, ela fica melhor. Por quê? Porque ela permite uma maior existência do vírus. Segunda condição: ela não pode matar o hospedeiro. Porque se ela matar o hospedeiro, ela acaba com a própria vida dela. Então, ela tem que ser
mais espalhante e menos letal. Aparentemente, a Omicron conseguiu um grande sucesso nisso. Ela consegue aumentar a capacidade de disseminação sem aumentar a letalidade, sem aumentar a capacidade de matar as pessoas. Essa é uma boa notícia para a gente, então, né, doutor? Veja, ela causa doença também. Né? Não, é como um resfriado. O resfriado é provocado por um vírus, a gripe, o resfriado é provocado por um vírus, que ele não mata. Mas durante algum tempo você fica no estaleiro. Né? Então é uma boa notícia, mas é uma doença. E é uma doença que, se encontrar determinadas condições no seu organismo, fará com que você morra. Você não morre em função da doença, você morre em função da soma. É assim como você tem um copo quase cheio, em que você acrescenta a última gota d'água e ele derrama. Tá. É isso que pode acontecer. O que se sabe até agora, doutor, em relação a sintomas, em relação às diferenças das outras variantes? Transmissibilidade também é maior, agressividade menor. O que já dá para saber e o quanto a vacinação tem poder de impedir que as situações ou os quadros dos pacientes possam se agravar? Veja, difícil. Não tem o que nós temos são informações esparsas de alguns médicos da África do Sul que deram entrevistas nestes poucos dias em que nós identificamos o vírus. Então, estão falando lá que uma das principais características é a fadiga, de fato, há um cansaço, as pessoas se sentem mal. Aparentemente, as pessoas que tiveram a Omicron não têm perda de olfato, não têm... Talvez isso seja uma coisa muito positiva, porque a perda de olfato indica um comprometimento neurológico, né? Então, como o vírus entra pela orofaringe, ele pode atravessar a pouca distância que existe entre este equipamento aqui e o equipamento de dentro do nosso cérebro, caminhando pelos nervos olfatórios, por exemplo. Então, aparentemente não temos comprometimento do olfato, o que não é uma notícia ruim, é uma boa notícia. Né? Com relação a vacinas, não sabemos nada ainda. Nós não sabemos se as vacinas continuam nos protegendo ou não nos protegem mais. Para isso, as empresas que produzem vacinas, os laboratórios de pesquisa, têm que fazer testes para verificar se os anticorpos neutralizantes produzidos por essas vacinas continuam neutralizando essa nova cepa, que tem 50, pelo menos 50 mudanças, são mutações. Doutor? Deixa eu cometer uma indelicadeza aqui, nosso tempo está esgotado, mas eu preciso só arrematar essa nossa conversa. Mais para frente a gente vai conversar novamente, tenho certeza, de maneira mais alongada, mas só para ver se eu posso resumir dessa maneira. O relato que o senhor nos trouxe me leva a crer que a Covid começa a se assemelhar com a influenza, com uma gripe comum. Começa a ser absorvida pela humanidade, quer dizer, ela estará, como está entre nós, mas o nosso corpo está preparado para lidar com essas variantes. Algumas pessoas vão para o estaleiro, outras nem vão sentir, eventualmente pode haver uma internação, eventualmente alguém pode morrer, né, pessoas mais fragilizadas, mas, enfim, como a H1N1 foi absorvida pela humanidade, a Covid parece estar começando a ser absorvida também. É uma visão muito otimista, doutor? Só para encerrar. Bem, isso não é muito otimismo, essa é uma visão normal. A expectativa do vírus é justamente essa, existir junto conosco. Você está certo, é um dos caminhos que o vírus gostaria de fazer, conseguir conviver conosco. Olha aí, não deixa de ser então uma boa notícia para uma segunda-feira, né? Obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigada, doutor. Obrigada. Cira Neto, um dos fundadores da Anvisa, sabe do que está falando e trouxe uma visão realista, mas que pode ser enxergada de uma maneira otimista também, que a Covid começa a fazer parte do nosso cotidiano. A gente vai ter sempre uma rodada de vacinas atualizada a cada ano, como temos hoje para a influenza, mas não precisaremos mais, quem sabe, né, alterar completamente o nosso cotidiano, a nossa vida por causa de um vírus.